Bem, pessoal, vamos para mais um problema. Agora o problema é o problema 29 do capítulo 6. Ok? Ele diz o seguinte: o bloco A da figura, essa figura aqui, poliideal, pesa 102 newtons e o bloco B pesa 32 newtons. Coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito entre A e a rampa são μs estática 0,56 e μk cinético 0,25. O ângulo θ é igual a 40 graus. Esse ângulo θ aqui é 40 graus. Suponha que o eixo x é paralelo à rampa, com sentido positivo para cima. Em termos dos vetores unitários, qual é a aceleração de A, se A está inicialmente em repouso, subindo a rampa e 3 descendo a rampa? Okay? Então eu quero a aceleração de A nos três casos, em que A está inicialmente subindo, descendo ou em repouso. Okay? É o problema. Vamos fazer agora o problema. É o problema capítulo 6, o problema 29. Ok? O que é que a gente tem? A gente tem uma rampa aqui. E tem um ângulo θ. Ok? Tem um bloco A. Ok? Tem aqui uma poliazinha ideal, onde está conectada aqui. Tem um bloco B aqui embaixo. Ok? Bem, θ é 40 graus. Ok? A polia é ideal. Polia é ideal. Ok? Então, a força da gravidade, né, do bloco A vai ser igual a 102 newtons. Força da gravidade, o módulo dela no bloco B, ele deu 32 newtons. Ok? Bem, fazendo diagrama de corpo isolado para o bloco A, você vai ter o seguinte. Aqui está o eixo X, que ele pede para a gente escolher o eixo X aqui, paralelo à rampa. Então, logicamente, o eixo Y estaria aqui. Então, eixo Y está aqui. Então, quais são as forças que atuam, né, no bloco A? Então, tem a tração para cima. Tem a força da gravidade. E tem a normal, né? Que é uma força que é perpendicular à superfície de contato. Ok? Bem, para o bloco B, que é o bloco A, para o bloco B você só tem duas forças. Tem a força da gravidade, no bloco B, e você tem a tração no bloco B. Ok? Bem, aplicando a segunda lei de Newton, né, para os dois blocos separadamente, você ficaria com o seguinte, né? Em um dos blocos seria o seguinte: Fn menos Fg, isso aqui no eixo Y, aqui no bloco A, né? FGA seno. Vamos só verificar o ângulo, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, o ângulo aqui é 40 graus. Ok? Logicamente aqui é 50 graus. Ok? Então, se você projetar aqui no eixo Y, sei que é 50 graus, vai ser seno 50 graus. Ok?
Como o objeto não está nem subindo nem descendo, então a aceleração é zero, isso aqui é igual a zero. Ok? Bem, a outra equação para o bloco A, no eixo X, você ficaria com T menos a força da gravidade cosseno de 50 graus. Bem, note que essa componente dessa força aqui nesse eixo vai ser negativo, por isso menos. Cosseno, porque está com um ângulo aqui, ok? Isso tem que ser igual a mais ou menos, né? Vou explicar já já mais ou menos, o porquê do mais ou menos. A força de atrito, que é igual a menos mais a massa de ar vezes a aceleração do bloco A na direção X. Ok? Bem, vamos entender. Por que primeiro eu botei mais ou menos aqui e menos mais aqui? Simples. Eu quero escrever uma fórmula geral para os três casos. Tanto o bloco descendo, quanto o bloco subindo, quanto o bloco parado. Se o bloco estiver parado, o bloco A estiver parado, inicialmente, a aceleração é zero. Certo? Não tem força de atrito, né? Então, por exemplo, se o bloco estiver parado, que é um dos itens lá, então a força de atrito vai ser zero e a aceleração é zero. Ok? Então, nessa equação, você cancelaria esse termo, ok? Caso esteja descendo, ok? Descendo. Lembre, caso esteja descendo, você vai ter acrescentado nesse desenho aqui, por isso que eu não desenhei nesse sistema de corpo isolado aqui, né? Diagrama de corpo isolado. Porque se ele estiver descendo, a força de atrito está para cima, aí seria positivo. Se ele tiver... Então vamos anotar aqui, para ficar bem explicadozinho, né? Então, por exemplo, suponha que ele esteja subindo, né? Vamos pegar subindo primeiro. Se ele estiver subindo, vamos olhar para a força de atrito. Se ele estiver subindo, a força de atrito sempre é contrária ao movimento, estaria para baixo. Ok? Então a força de atrito seria negativa. A aceleração positiva. Ok? E se você escrever também, deixa eu escrever logo a equação do bloco B aqui, para ficar todas as três em cima, né? Então T menos FGB igual a mais ou menos massa de B, aceleração de B, direção Y. Note que essa aceleração aqui, em módulo, é igual a essa aceleração aqui. Ok? Então vamos lá, só voltando. Se o objeto estiver subindo, a força de atrito é negativa, a aceleração é positiva. Logicamente, a aceleração de B vai ser negativa. Ok? Você deve escolher o negativo. Porque o eixo Y para mim está assim. Então a aceleração estaria para baixo. Ok? Se ele estiver subindo, eu tenho que fazer essas três opções. Força de atrito negativa, aceleração em X positiva, aceleração de B no eixo Y negativa. Se ele estiver descendo, isso eu digo subindo bloco A, né? Só para não ficar confusão com bloco A e bloco B. E aqui descendo bloco A, ok? Bloco A. Então vamos lá. Se ele estiver descendo, o que é que vai acontecer? Você vai escolher a força de atrito, vai ser o oposto, né? Positiva. A aceleração em X vai ser negativa. E a aceleração em Y vai ser positiva. Ok? Então vamos lá. Vamos olhar para as equações agora. Se você fosse fazer caso a caso, ia fazer
3 equações vezes 3 casos, 9 equações. Então, eu compactei todas as 9 equações nessas 3 equações aqui. Por quê? Vamos lá. Se a força de atrito for negativa, por exemplo, vou escolher esse cara. Desculpa, se o objeto estiver subindo, a força de atrito é negativa, eu escolho esse sinal aqui. A aceleração em x, eu escolho esse sinal aqui de positivo. Ok? E a aceleração em y, eu escolho esse sinal aqui de negativo. Certo? Se o objeto estiver descendo, eu escolho o sinal positivo para cá, o sinal negativo para a aceleração e o sinal positivo para esse cara aqui. Então, seria menos mais menos, menos mais menos, ou mais menos mais, mais menos mais. Por isso a ordem desses sinais aqui. Então, se você escolher subindo, então a força de atrito é negativa, então escolhe esse sinal, esse e esse para as equações. Se ele estiver descendo, a força de atrito é positiva, a aceleração de x é negativa e a aceleração y é positiva. Ok? Bem, então vamos escrever as equações, né? Reescrever essas equações aqui. Ok? Essas equações aqui. Seguinte maneira. Vamos para o caso em que ela está subindo. Não, vamos resolver os 3 casos primeiro, né? Os 3 casos de uma vez só. Então ficaria o seguinte. Escrevendo que a força N, olhando dessa equação aqui, ó. Dessa equação aqui. Chama da equação 1, para a gente organizar. Equação 2, equação 3, ok? Então, de 2, você vai ficar com o seguinte. Fn vai ser FGA seno 50 graus. Ok? Jogando isso aqui nessa equação aqui, 3. Jogando isso aqui em 3, você fica com T menos FGA cosseno 50 graus, mais ou menos. E já substituindo a força de atrito, né? Que é Mi. Como ele vai estar em movimento, né? Só na letra A que ele não vai estar. Mi K Fn. Que é igual a menos mais a massa do bloco A vezes a aceleração A. Que é a mesma aceleração em modo para todos. Então, vou escrever A. Ok? Já na equação 1, você teria o seguinte. T menos FGB. Isso aqui é igual a mais ou menos MB vezes A. Ok? Então, combinando essas 3 equações, que eu vou chamar agora de 1 linha, 2 linhas e 3 linhas, combinando essas equações, você vai ficar com o seguinte. Eliminando, né, o T dessa equação, isso ficaria FGB menos FGA cosseno 50 graus mais ou menos MK FGA
seno em 50 graus. Isso aí é igual, né, a menos mais a massa de B mais massa de A vezes A. Ok? Escrevendo em função de A, porque o objetivo é a aceleração nos três casos. Então A vai ser FGB menos FGA cosseno 50 graus mais ou menos μK FGA seno de 50 graus dividido por menos mais massa de B mais massa de A. Ok? Então, se você substituir os valores, né, você ficaria com... Isso já respondendo os três casos ao mesmo tempo, né? A letra A, B e C ao mesmo tempo. Então, ficaria 32 menos 102 vezes 0,64. Ok? Menos mais menos, né? 0,25 vezes 102 vezes 0,77 dividido por menos mais 102 mais 32 sobre 9,8. Onde essa parte aqui eu substituí por FGB mais FGA sobre a gravidade. Ou seja, isso aqui é isso aqui que eu coloquei aqui embaixo, ok? Bem, então, como resultado, você vai ter o seguinte, né? Se estiver subindo, a aceleração subindo vai ser 0,99 metros por segundo quadrado. Lembrando que você escolhe os sinais devido ao que eu expliquei lá no começo do problema. Então, a aceleração em termos dos vetores, então, se está subindo, então ela vai ser para baixo, né? Então, menos AS X chapéu, ok? Se estiver descendo, note que inicialmente o objeto está subindo inicialmente, mas depois ele vai ter uma aceleração de 0,99, né? Se ele estiver descendo, negativa, ok? Se ele estiver descendo, então você vai ter aceleração descendo, vai ser 3,87 metros por segundo ao quadrado. Então a sua aceleração seria menos 3,87 metros por segundo ao quadrado do eixo X chapéu. Se ele tiver parado inicialmente, que é a letra A, a aceleração vai ser zero, ok? Bem, só olhando para a figura, para você analisar esses três sinais aqui, já ter confirmação. Então, se ele estiver descendo, a aceleração é negativa. Se ele estiver subindo, a aceleração é positiva. Então aqui seria, não seria menos, seria mais, né? Então aqui seria mais, ok?
Em módulo é 0,99, mas ela seria positiva no x. Ok? E descendo seria menos 3,87. Bem, senhores, é isso aí. Continue acessando www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e a gente se vê na próxima. Até mais.